O episódio começa quando um garoto chamado Takatou invade um prédio com um alarme tocando e fumaça. Ele procurava uma garota, e encontra a mulher com uma arma na cabeça da pessoa que ele procurava. Seu nome é Asaka. A mulher que porta a arma morre por uma magia desconhecida. Takatou mais velho é acordado por Tomoshika, enquanto o ônibus é atacado por Viver. Takatou vê um Viver matando um dos seus colegas. Tomoshika se agarra no Takatou com medo do dragão. Vendo o medo de sua colega, Takatou ataca o dragão o matando imediatamente. Após ver que o local estava seguro, e ver onde estavam, Takatou pensou que era uma pena que ele não poderia carregar seu dispositivo móvel. Tomoshika conta como o ônibus foi atacado. Os alunos estavam no ônibus indo para algum evento escolar. Ao entrar num túnel, quando saíram estavam numa planície. Uma mulher se levanta e se revela como sábio Shion, e que eles estavam num mundo Isekai. O professor tenta fazer ela parar, ela o elimina. Shion faz uma piada, mas ninguém acha graça, então ela mata o motorista. Ela explica que aquele mundo era regido por sábios. Então ela explica que instalará o sistema chamado Canção da Batalha neles, que é um dom naquele mundo que dá status e classe para eles. O sábio Shion dá um mês para eles passarem de candidatos para sábios. Mas houve 4 falhas ao instalar o sistema, falhando em Tomoshika, Takatou, Shinozaki e Kiryu. Após Tomoshika perguntar por que ela não consegue ver o sistema, Shion ameaça transformá-la em gado. E antes de partir, ela avisa a primeira missão deles, estava perto, eles teriam que matar um dragão. Yazaki decide tomar a frente dos alunos. E eles decidem abandonar Takatou, Tomoshika, Shinozaki e Kiryu no ônibus para serem isca para o dragão. Koriyama faz um feitiço para eles atraírem o dragão para os outros fugirem. E o grupo de alunos no ônibus são atacados pelo dragão. Takatou jogava em seu dispositivo móvel enquanto Tomoshika contava a história. Eles haviam perdido Shinozaki e Kiryu na confusão com o dragão. O Takatou acha porque o Yazaki achava ter só um dragão, eles estão seguros. Saindo do ônibus, o nosso protagonista está diante de uma montanha, uma cidade e uma floresta. Enquanto tentam decidir, Tomoshika nota um grupo de 3 alunos voltando, e percebe estranho eles voltarem. E se preparam caso eles se tornem hostis. O grupo de alunos voando se assustam por eles estarem vivos. O grupo era formado por Anakawa, o curandeiro; Higashida, o herói; Fukuhara, o necromante. O grupo conversava entre eles, sobre como eles se achavam. O Higashida ataca Tomoshika, mas erra por pouco. O grupo do Higashida tenta fazer Tomoshika se entregar para eles, mas o nosso protagonista protege Tomoshika matando Higashida e Fukuhara. Takatou explica sua habilidade de matar instantaneamente para Anakawa. Anakawa tenta curar seus amigos, mas falha, depois tenta atacar Takatou na surdina, mas novamente Takatou o alerta sobre outra de suas habilidades, a habilidade de saber quando alguém quer matá-lo, e avisa-o que também levará para a morte instantânea. O Anakawa explica que eles já vieram para esse mundo uma primeira vez, e que juraram que caso voltassem uma segunda vez fariam tudo o que queriam. Para não ser morto, Anakawa colocou em si mesmo uma coleira de escravidão. Takatou manda Anakawa ir para a floresta com o monstro deixando tudo de valioso que tinha, e não contar nada sobre eles para ninguém. No castelo de Shion, um dos seus subordinados avisa que 4 candidatos até aquele momento já morreram. Takatou e Tomoshika chegam na cidade, mas ela estava se fechando. Tomoshika chega pedindo se podem entrar, mas eles não entendem o que o cara estava dizendo. Um nobre chamado Masahiko reclama que mais pessoas chegaram e que normalmente cobrariam uma taxa. Takatou diz que eles se separam do primeiro grupo, por isso demoram. Masahiko avisa que eles foram alertados para não atrapalhar candidatos a sábios, mas não quer dizer que vão ajudar. Masahiko convida Tomoshika para dormir na sua residência, mas ela foge com medo do Takatou matar. Ao revelar o seu temor para Takatou, ele pergunta se ela o vê como um assassino em série. Ao ver a beleza da cidade eles ficam fascinados. Mas são abordados por uma garota bestial, que oferece ajuda para eles serem candidatos a sábios, pensado em fazer amizade para conseguir um marido influente. Takatou e Tomoshika aceitam ajuda. Tomoshika compra várias roupas, mas eles são encurralados por bandidos.
Na verdade, a garota bestial está enganando-os para roubá-los e vendê-los. O líder dos bandidos explica que odeia os candidatos de sábios, porque eles enlouquecem na cidade, mas pela lei da cidade, eles não podem tocá-los, mas os invocados sem dons são ótimos para extravasar a raiva. Takatou manda os bandidos atrás deles morrerem, em seguida faz diversos testes de como deixar seu poder menos letal. Todos com quem ele faz o teste morrem em seguida, então ele decide parar, porque parece que ele está torturando os bandidos. Sobrando só 2 bandidos, o líder é a garota bestial. A garota bestial pediu piedade, que ela faz isso para cuidar dos irmãos, mas o nosso protagonista não liga, e usa sua habilidade de morte instantânea nova, mas agora com atraso. Os bandidos correm, mas morrem mesmo assim. Takatou e Tomoshika são parados por Elgada e Jorge, 2 membros da guarda que viram os homens caírem mortos, e eles são acusados de tê-los matado. Tomoshika questiona se eles estavam lá porque não ajudaram sabendo que eles estavam sendo roubados. E ela responde que era para saberem quem iria comprá-los. Elgarda avisa que eles tinham a proteção do grande sábio, e seus dons não funcionaram. Jorge explica que ele não tinha nenhum dom, então sugere que não foram eles que os mataram. Takatou pergunta se eles conhecem um lugar para eles passarem a noite. E eles o levam para um hotel. Elgard nota que um dos bandidos ainda está vivo. Takatou pergunta se ela quer dormir no mesmo quarto. Com vergonha, Tomoshika pede o próprio quarto. Sozinha, Tomoshika é visitada por seu ancestral e espírito guardião. Ela se apresenta como Mokomoko da Noura, e é uma ancestral de Tomoshika, e é o espírito guardião da Escola de Artes Marciais da Noura. Ela é responsável por ensinar ao sucessor as artes marciais da família. Ela explica que teme o poder do Takatou, e pede para ser apresentada corretamente a Takatou, para ele não atacá-la. Ela também explica que foi ela que impediu que instalasse o sistema. Tomoshika pergunta o porquê. E Mokomoko questiona se queria algo duvidoso com ela, que aceita o dom que está sob o controle do sábio que deu o poder. No dia seguinte, Tomoshika se encontra com Tokotou, que revela que com a ajuda da concierge ele está procurando os colegas deles. E ajudou a traduzir os mapas e fez um carregador para o seu dispositivo móvel. A concierge se apresenta como Celestina e entrega 2 bilhetes para a capital, e Takatou entrega uma bolsa cheia de joias valiosas para ela guardar. Tomoshika reclama que ele está se aproveitando da concierge. Já no trem, Takatou está jogando no seu dispositivo móvel, enquanto Tomoshika roda uma manivela para carregá-lo. Tomoshika reclama de estar dentro da Makomako. Ela responde que ela não ocupa nenhum espaço físico, e ela não liga. Takatou convida ela para ficar do seu lado. Takatou sente uma ameaça e joga contra ela para baixo. Há tempo de o teto ser arremessado para fora por um ataque mágico. Tomoshika pergunta se ele não pode utilizar sua magia neles, e Takatou nega, dizendo que ele teria que ter regras ao utilizar aquela magia. Esse dano foi feito por um sábio Santarou que lutava contra um robô gigante, que ao ver nosso protagonista ataca eles, dizendo que eles os desrespeitarem, que quando se encontrar um sábio deveriam se ajoelhar e reverenciar. Takatou o atinge com sua magia. Num outro lugar, o bandido sobrevivente gritava de dor. E o sábio Lan tenta a curar. Ela arrancou seu olho e lhe deu um novo, e não adiantou. Ela o transformou em vampiro, e não adiantou. A sala que estava invalidada porém um corajoso cavaleiro que ataca diretamente o sábio Lan, enjurou acabar com todos os sábios do mundo. Ele ativa uma espada sagrada e destrói todo o lugar. Mas Lan está viva que não mata-o e o joga do prédio. Lan manda seus subordinados rastrear Takatou. O robô gigante que é um agressor, são invasores daquele mundo, tenta negociar sua vida com Takatou. Takatou pergunta como eles podem voltar para casa. O robô gigante diz que sabe, mas não pode levá-los. Porque aquele não era seu corpo verdadeiro, ele não estava naquele mundo, e eles estão num mundo inferior. Ele não levaria alguém perigoso para seu mundo. Então Takatou aceita negociar pelas coordenadas de como achar o caminho para voltar para casa. Lan e Shion conversam como Takatou conseguiu matar Santarou, e elas suspeitam da magia morte instantânea, mesmo que Santarou tenha resistência à morte instantânea. Lan teme alguém que possa matar os sábios.
Sion pede para ela não interferir contra os candidatos a sábios, deixando Lian sozinha. Lian chama um dos seus subordinados e manda um de suas unidades imortais do seu exército de mortos-vivos para irem atrás de Takatou, porque ela teme que o exército regular não seja o bastante. Takatou e Tomoshika decidem descansar, e Mokomoko aparece lhe mostrando sua nova arma, uma arma que pode se transformar à vontade feita do metal do robô, e que se transforma em roupa quando não é utilizada. Takatou e Tomoshika chegam em Anabusa. Tomoshika comenta que ela se parece uma cidade japonesa e depois pergunta se ele não está cansado porque utilizou suas habilidades contra diversos demônios e ladrões durante o percurso. Takatou respondeu que se cansou de se permitir utilizar o seu poder. Já na cidade, a dupla chega num prédio grande, que é um hotel. Lá dentro eles encontram um dos seus colegas, Tachibana, que ao ser questionada por que não está com os outros, responde que ele se separou deles, porque não queria ficar subindo de nível ineficientemente. Tachibana apresenta seus guardas de costas, que foram selecionadas as mais fortes de todas as servas dele: Erika, Stephanie, Chelsea, Eufemia, Risa. Takatou alerta para Tomoshika, para ter cuidado como Tomoshika, que ele pode estar confiante por ser bom em sua habilidade mágica. E Tomoshika rebate dizendo que ele sempre foi assim. Tachibana propõe para Tomoshika se tornar a sua amante, que nega. E ela pergunta o que faz ele ser tão confiante. Tachibana revela que ele é um dominador, ele é capaz de dominar inimigos e rankings inferiores como escravos. Tachibana revela que se separou dos amigos, após a festa de conclusão da primeira missão. Um dos seus colegas que tinha habilidade consultou, alertou que os outros o ignoram por ser um dominador, e o melhor seria ele comprar escravos para lutar por ele, e comprar mais escravos. Nesse ritmo ele também aumenta seu nível. Tachibana reitera seu pedido para que ela se torne sua amante, e ela nega novamente. Mesmo ele estendendo o convite para Takatou se tornar um ser seu. Eles voltam para o quarto para dormir. Algum tempo depois, o exército dos imortais chegam em Anabusa causando o caos. Uma garota invisível passa pelos corredores. Mokomoko nota e avisa Tomoshika que alguém está vigiado com intenção assassina. Tomoshika liga para o quarto de Takatou. Takatou está sonhando com ele mais jovem sendo acordado por um cachorro que ele chama de Nikora. E alguém o chama para tomar café da manhã. Takatou é despertado do sono pelo telefone. Tomoshika conta sobre o que Mokomoko descobriu. Takatou ao sair sentiu a intensa assassina de Erika, e a matou. Após conversar com Tomoshika, ela reconhece a Erika como guarda-costa de Tachibana. Tachibana estava em uma dungeons enfrentando um demônio nível 100, que ele derrotou e o transformou em um dos seus escravos. Ele alerta sobre a morte de Erika, e descobre que o último lugar que esteve foi no hotel, e manda duas de suas guarda-costas capturarem Tomoshika. Rize aparece para capturar Tomoshika, e o aprisiona num cristal de gelo. Takatou mata o gelo e a varinha da Rize. Takatou revela sobre sua magia, e que ela fizer algo contra eles ele a matará. Takatou interroga Rize, questionado se foi Tomoshika que mandou capturar a Tomoshika e se ela consegue fazer magia sem a varinha. Rize revela que ela e outras receberam ordens de captura lá. Takatou mata Rize após ser encurralado por bonecos controlados por Chelsea, que são mortos por Takatou. Na Gangers, Tachibana descobre pela ligação o poder de Takatou. E manda um enxame de inseto vigiar, nota que ele não o ataca. Tomoshika enfrenta o seu medo de inseto, ela pede para Takatou matar os insetos. Mas Takatou nega porque eles caíram em cima deles, e Tomoshika pede que ele não faça isso. Tachibana manda os insetos os matarem. Takatou sente a intenção assassina, e mata Tachibana à distância. Takatou explica que a magia não deixaria um ataque ser unilateral. Após Tachibana cair, Risa decide abandonar o local, porque não é mais serva de ninguém. Lia enfrenta um agressor, a escuridão. Ela dá um soco muito forte, que atravessa a cabeça da criatura que era feito de escuridão, menos seu núcleo brilhante. Mas não surte efeito, ele se refaz. Saindo de uma porta, Rize aparece. Lan se aproxima querendo informações, ela usa magia e encanto e transforma ela em sua serva. Na cidade,
Takatou e Tomoshika dão de cara com uma epidemia zumbi. Escondidos, Takatou e Tomoshika tentam entender como aconteceu a epidemia e tentam pensar um jeito de escapar. Na torre central, o líder corpo imortal do exército dos mortos-vivos Masayuki conversa com Takahashi, o acompanhante de Lan. Ele diz que está sob ordens da Lan e pediu a chave da cidade, que foi entregue. Masayuki ordena que os zumbis parem de se mover, e anuncia publicamente que se Takatou ou Tomoshika não forem entregues vivos ou mortos em algumas horas, os zumbis voltaram a se mexer, e eles deveriam ser entregues na praça central. Takahashi não gostou de não ser avisado sobre o que ele queria fazer. Tomoshika pensa agora que os vivos o estão caçando, ela teme mais os vivos do que os zumbis. Takatou diz que seria um problema já que não poderiam usar o trem para ir para a capital real. Tomoshika questiona por que eles estão sendo caçados. Takatou responde que acha por ter matado um sábio. Um grupo de 3 humanos o acham e os ataca para levarem para a praça central. Takatou matou o líder do grupo, e os outros fogem de medo. Takatou tem o plano deles irem até a praça e negociar a saída deles da cidade. Na praça central, eles chegam e Masayuki estranha eles irem de entregar, e ri da cara deles. Takatou revela que eles estão ali para negociar. Masayuki grita que eles não têm o que negociar. Takatou responde que se deixarem eles saírem ele o deixará vivo. Irritado, Masayuki manda sua unidade de imortais os matarem. Mas Takatou usa sua magia, e mata as criaturas imortais. Takahashi grita dizendo que não fazia parte do grupo que queria o capturar. Masayuki grita com raiva por sua unidade ter sido morto, e se transforma para atacar, se revelando um lobisomem zumbi com asas. Takatou o mata rapidamente, e ele pede para o Takahashi tirar o campo de proteção da cidade. Takatou sente a intenção assassina de todos os habitantes da cidade. Takatou vai usar sua habilidade em todos que vão contra ele. Takatou pediu para Takahashi se aproximar mais deles. Fora da cidade, Lan usa sua magia para fazer uma cópia sua, mas que não tem suas memórias, para não ser rastreada pelo poder de sentir a intenção assassina de Takatou. E dessa cópia fez várias. E mandou elas atacarem a cidade quando o agressor escuridão morrer ou quando ele atacar. Na cidade, Takatou para de lutar, ao sentir ao se aproximando. Era o escuridão, que destruía tudo por onde passa. Tomoshika pergunta para Takatou se ele poderia resolver o problema. E Takatou respondeu que sim. Mas Tomoshika estava preparada para a resposta não, e respondeu que já esperava que ele não conseguiria porque não sabia o que aquilo era. Takahashi reitera o pedido para resolver o problema. Takatou usa sua magia na criatura. Mas os clones da Lan começaram a atacar a cidade. Com a ajuda de Tomoshika e Takahashi, Takatou efetua um plano para matar os clones, que caíam do céu se desfazendo em fótons luminosos. Fora da cidade, a verdadeira Lan estava abismada que ela, uma vampira imortal, pode ser morta por Takatou. Lan pensa que da próxima vez poderia fazer cada clone com uma diferença. Sem esperar, ela é afetada pela magia usada num dos seus clones, e cai morta. Num lugar desconhecido, uma garota vampira acorda sem memória, com uma pedra de mensagem. A mensagem nos revela que aquela garota era a pólice de seguro da Lan, que criou essa cópia sem memória para assegurar que ela sobreviverá. Takahashi se despede de Tomoshika, que vai para o carro, e encontra Takatou jogando no dispositivo móvel na cadeira do volante. Tomoshika pede para ele dirigir o carro que ganharam. Mas Takatou revela que não sabe dirigir, e bate nas canaletas em todos os jogos de carro. Tomoshika assume a posição de motorista, já ligado o carro para partir. Com os candidatos de sábios, vemos Ryoko enfrentando uma quimera com sua katana. Após voltar para sua cabana, lá encontra Carol, que está lá para entregar o smartphone dela. Carol assume que roubou o smartphone de Kyoko para ver a ferramenta de monitoramento de Takatou, mas não conseguiu acesso. Kyoko pergunta quem ela é. E Carol responde já que não pode voltar para o mundo deles, não tem para que ter segredo. Kyoko diz que Carol é uma classe naquele mundo. Carol disse que eles tinham um satélite exclusivo para monitorar Takatou, mas naquele mundo não tem utilidade. O smartphone da Kyoko toca o alerta que a primeira porta foi aberta. Tomoshika dirige o carro tentando não bater nas coisas,
e tenta falar com Takatou para ele pegar a direção. Mas sua atenção é roubada para a estrada que tem uma pedra grande no meio da estrada que não dá para rodear. Takatou sonha novamente com a mulher que o chamou para tomar café da manhã, mas agora à mesa. A mulher tenta ensinar o costume japonês. Durante o sonho de Takatou, nos é revelado que ele é uma experiência de uma agência secreta, de codinome Alpha Omega, e Asaka foi uma mulher que foi contratada para cuidar dele. Após assinar um contrato de que a empresa não se responsabiliza pela morte dela, ela é levada até o garoto. Somente com mapa dizendo onde é a entre, e onde ela trabalharia e moraria. Asaka se assusta, que a coisa que o ciência tem medo ser uma criança. Ela o pega e joga fora de casa para ele brincar do lado de fora da casa. O garoto aponta o dedo para ela, e mata um demônio que estava escondido na sua sombra. Ele afirma que esses demônios sempre vêm atrás dele para matá-lo. O garoto pede para deixar para brincar do lado de fora amanhã, já que está anoitecendo. Asaka se apresenta como Asaka Takatou, e pergunta o nome dele. E ele responde que não tem nome. Após jantarem, Asaka decide dar o nome de seu cachorro para o menino, de Yojiri. E como ele não sabe como funciona o sobrenome, ele se torna Yojiri Takatou. Asaka o ensina a se apresentar. Takatou acorda com Tomoshiko chamando para mostrar a pedra gigante. E Takatou questiona do porquê eles estão indo para a capital real, teriam outras maneiras de voltar para seu mundo original sem ir para a capital. Mas Tomoshiko afirma que seus outros colegas estão indo para a capital. Mokomoko afirma que o melhor era dar a volta e achar outro caminho. Mas são interceptados por um dragão que é morto por Takatou. Logo eles avistam um grupo grande de dragões se aproximando, que com um único comando usa sua habilidade atingindo todos eles, os fazendo cair mortos. Takatou acha que eles invadiram um território dos dragões. Mas eles são surpreendidos por um dragão do trovão gigante brilhando em dourado. Falando que ele passou no teste, e tenta voar para longe, mas Takatou manda ele parar, explicar o que aconteceu já que ele os entende. O dragão trovão gigante se transforma se revelando uma garotinha de cabelos azuis. Ela explica que queria fazer um teste se eram qualificados para ver o mestre da espada. Takatou questiona quem é o mestre da espada. E o dragão fêmea questiona se não vieram ver ele. E eles respondem que só querem ir para a capital real. O dragão fêmea diz que o mestre da espada está morando no desfiladeiro e pode conceder domingo. Que negam automaticamente. Mas ao falar que ele rivaliza com os sábios, Takatou demonstra interesse, porque ele pode ter informações de como volta para seu mundo. Tomoshiko afirma que eles não podem se dar ao luxo de fazer um desvio, quando já estão perdidos. Quando o dragão fêmea afirma que caso virem ver o mestre da espada ela irá levá-los para a capital real. Ela se apresenta como Átila. Ao chegarem no lugar, um garoto comum diz que eles estão desqualificados por chegar tarde. Urabi, o mestre da espada manda ele se calar. E começa o primeiro desafio, para ser quem se tornaria o cavaleiro do rei divino. Manda que todos teriam que se matar, se alguém fugir, todos seriam desqualificados. Todos se atacam, quando um grupo ia atacar Takatou, um cavaleiro com uma armadura para o proteger. Takatou usa sua magia num cara iria atacar o cavaleiro, de dentro da floresta, Takatou usa sua magia nele, e ele morre. O cavaleiro acha que Urabi foi quem o defendeu. Um cara com o corpo na metade, pede ajuda da Tomoshiko para alcançar uma pedra. E com a pedra em mãos ele se cura totalmente. Takatou pensa em abandonar, mas Átila o convence a continuar e se tornar cavaleiro do rei divino. O cavaleiro se apresenta com Rick, logo dizendo que é assim que quer ser chamado naquele lugar. Tomoshiko reclama que ele está falando como se fosse um famoso incógnito. O cara que pediu a pedra se apresenta como Linel, e está ali porque foi convidado por uma amiga. Takatou pergunta a Rick, quem é o rei divino? E Rick responde, que o rei divino lidava com os deuses selados ou demônios. Que em 1000 anos atrás ele selou o deus das trevas, e mesmo selado ele ainda é uma ameaça. Por que os descendentes do deus das trevas agem em segredo para o libertar? Tomoshiko pergunta qual é das pedras para Linel. Ele responde.
que é um item que ele recebeu como desculpa. Ele pode ser curado rapidamente de ferimentos graves ou tentar a sorte no sorteio gacha. Tomoshika pergunta quem está se desculpando. E ele responde que na vida ele sempre teve azar e posso por muito infortúnio, na última vez, ele sacrificado por uma organização. Quando achou que era o fim dele, uma deusa surgiu e deu a ela uma pedra de desculpas. Tomoshika reclama que ele fugiu do assunto. E pergunta sussurrando para Mokomoko se os destinos podem ser influenciados por deuses. E Mokomoko responde que depende, que tem pessoas como ela, que são protegidas por espíritos. Rick pergunta o que gacha para Linel. Ele responde com 3 cristais de desculpas, ele faz um sorteio, e com 30, faz 10 seguidos. Linel faz uma demonstração, que resulta em uma escova comum. Tomoshika reclama que os itens são bem aleatórios. Linel se assusta por alguns cavaleiros desaparecerem. Átila diz que não precisam se preocupar, que só era uma barreira mágica. E era para continuar andando. Ao chegar notam estão numa planície como uma torre gigante de pedra que chama a atenção de Tomoshika. Mokomoko aparece para avisar para saírem de lá, que o miasma é desagradável e algo terrível está perto. Linel passa muito mal, mas se cura com uma pedra de desculpas. Tomoshika pergunta a Mokomoko por que ela não está sentindo o efeito, ela responde que está a protegendo. Mokomoko avisa que o miasma se dissipou. Takatou pergunta onde está Átila, e Rick afirma que ela deve ter ficado do outro lado, que só os participantes poderiam passar pela barreira. O grupo segue para dentro da torre e entram no elevador que os está esperando, e sobem até 100 graus andar. Ao chegarem no topo, o Urabi persuade eles a olhar para o fim do mundo. Com sua visão aprimorada, Tomoshika consegue ver que dentro da esfera mágica, tem 2 corpos sólidos, uma mulher com uma espada num homem. Parece que foi parado no tempo. Rick reconhece e afirma que é o mestre da espada e o deus das trevas. Urabi afirma que o papel do mestre da espada é de vigia. E uma mulher chamada Frederica diz que seu papel acabou, Linel a reconhece como sua amiga que o trouxe. Frederica lança seu feitiço que atinge a esfera mágica, mas ela fica lenta, para de se mover. Urabi revela que poderia demorar centenas de anos para a magia dela atingir o deus das trevas. Urabi diz que vai começar o teste, mas antes as regras serão explicadas. Eles têm que descer do teto até o térreo da torre em 24 horas, eles não podem pular da torre, e devem conseguir acumular 100 pontos dentro da torre. E alguns candidatos entraram diretamente nessa fase. Tomoshika pensa se Takatou conseguiria usar sua habilidade no Mestre da Espada e no Deus das Trevas. Ela repensa, por que o Takatou não usaria sua habilidade em ninguém sem motivo? Tomoshika, vendo o rosto confuso de Takatou, questiona o que aconteceu. Takatou cochicha algo sobre quando o miasma está ruim lá embaixo. Após todos terem ido, Takatou e Tomoshika resolvem começar a descer a torre, Rick e Liner os acompanham. Frederica pede a um dos cristais para se curar, mas Liner alerta que só funciona com ele. A maioria dos monstros e armadilhas já foram abatidos ou ativos. Liner, como azarado, é acertado por uma lança, com um cristal ele se cura. Eles conseguem atravessar tranquilamente, menos Liner. Tomoshika diz que já que ele vai usar muito cristal ele poderia já ter ele na mão. Liner concorda, e amarra com um pano um cristal na mão. E entra num quarto sozinho. O grupo ouviu o grito de Liner, e ao entrar dão de cara com a Lady Ereza, conhecida de Rick. Ela é uma nobre que perdeu o título e busca um novo para substituir. Rick manda ele prosseguir porque ele enfrentará ela. Mas Tomoshika alerta sobre os fios que Ereza criou. Rick e Ereza se enfrentam, com ela atacando com seus fios, e ele se defendendo dos ataques. Takatou usa sua habilidade na Ereze que cai no chão. Takatou achou o braço cortado de Linel, que ao juntar-se ao corpo ele usou o cristal. O grupo chega no 98 graus andar, eles estão num andar sem luta, sendo um lugar para descansar. Lá eles concordam que vão seguir separados, com Rick e Linel pegando um quarto. Na vez de Takatou pedir 2 quartos, a mulher avisa que só está sobrando um. E Takatou e Tomoshika ficam no mesmo quarto. Tomoshika o alerta que não estão sozinhos, e Mokomoko diz que poderia deixar sozinhos se quiserem.
Takatou troca de roupa e se joga na cama para dormir. No quarto, Linéu espera da meia-noite para receber mais cristais de desculpa. Ele recebe 100 cristais, e uma chance de prêmio raro. Linéu joga alguns cristais, e surge a deusa que lhe deu poder. E nos é revelado que ele também é um invocado naquele mundo. Ela explica que mudou sua habilidade de reviver, agora toda vez que ele morre, ele reaparece naquele andar. Na sala de monitoramento, o mestre da espada é alertado sobre o relatório demonstra haver mais mortes do que almas na torre. Na Floresta das Feras, estava acontecendo uma batalha. Saito estava sendo enfrentado por Ayanose. Ayanose demonstra a habilidade de copiar as habilidades mágicas dos outros e também a capacidade de anulá-la. Saito desembainha sua espada que possui estatísticas de sorte alta. Saito entra em posição de atacar Ayanose, e corre para atacá-la. Ayanose empunha uma adaga, e com salto pousa atrás de Saito, e corta sua garganta. Saito cai morto no chão. A adaga de Ayanose fala com ela, lhe passando a sua próxima missão. A adaga manda ela eliminar Takatou e Tomoshika. Hanakawa grita para chamar a atenção de Ayanose, se ajoelhar no chão após chegar perto dos seus pés. Hanakawa conta sua história após ser encontrado numa área super perigosa da Floresta das Feras. Ele foi acolhido por Saito, e de alguma forma ele conseguiu sobreviver, mas como ela o matou, ele implora que ela o aceite como seu servo. No dia seguinte, Tomoshika está dormindo e é acordada por Mokomoko. Ela se assusta ao ver que Takatou está dormindo sobre seus seios. Mokomoko está presa na parede da torre. Após ver Takatou abraçar sutilmente, ela resolve deixar os dois sozinhos e sai do quarto. Mas ao tentar espiar ela fica presa na parede. Ela diz que estão prestes a reunir todos os espíritos e almas dos mortos nesta torre por algum motivo, então há bastante sucção nas paredes e no chão. Mokomoko pede ajuda para Takatou, que tenta ajudá-lo. Tomoshika se despede de seu espírito guardião. Mas felizmente eles desligam a sucção. Makomako questiona o porquê eles reuniram as almas dos mortos dos participantes do teste, após ser acalmada por Tomoshika. Takatou afirma que deve haver outro motivo por trás do teste. Takatou alerta Tomoshika, que a partir daquele momento ele mataria qualquer pessoa que pareça uma ameaça. Tomoshika questiona se já não é assim. E Takatou afirma que antes ele se segurava, agora ele não vai, que todos ali estavam preparados para matá-los, ele não quer que ela tenha medo. Tomoshika afirma que tem nervos de aço, toda vez pensa se ela também não teria usado a habilidade também. Takatou diz que está com fome, e Tomoshika pede serviço de quarto para eles. Em outro lugar, Ayanose enfrenta Átila numa batalha. Durante a batalha Átila come a mão de Hanakawa que se cura em seguida. Mas eles são interrompidos por um agressor, Hedgehog, que corta a cabeça do dragão para coletar informações. Ayanose se esconde atrás de Hanakawa porque ele é espaçoso. Hanakawa comemora silenciosamente que está seguro. Ayanose afirma que por um segundo avistou uma torre. Ayanose diz para Hanakawa que tem que levá-la até Takatou. Hanavaka chora porque não quer encontrar com Takatou, enquanto ele é arrastado por Ayanose. Após chegarem até o nível 50 matando as armadilhas, eles interceptados pelo criador da torre, ele se chama Eglacia, e diz que não gosta de ter criado infinidades de enigmas apenas para que eles sejam ignorados. Takatou explica que eles só querem sair. Eglacia diz que não poderá deixar eles saírem, porque a torre foi criada para manter as barreiras que escondem o Deus das Trevas, e seria um problema se ele fosse destruído. Takatou voltou a questionar o porquê ele não poderia deixar eles saírem, e Eglacia responde que ele não pode confiar nele, se ele estivesse sendo usado por uma prole do Deus das Trevas. Eglacia tenta fazer uma negociação, mas Takatou usa sua habilidade nele. Na sala de comando, vários alertas vermelhos apitam. A divisão do caminho da mana, e a primeira barreira ao redor da torre estão instáveis, e o mecanismo de fechamento da porta está com defeito, e os dispositivos de armadilha estão parando um após o outro. Rick atinge os 100 pontos, ao prosseguir encontrar Linéu enfrentado um cavaleiro negro com uma armadura nova. Ao chegarem num coliseu, ele encontra duas garotas lutando. Na batalha estava Shiro contra Teodizia. Eles não querem interferir, e tentam encontrar a passagem para o próximo nível.
Takatou chama a atenção do cara que protegia a saída, e pergunta se podem atravessar. Makima perguntou o que eles queriam. E Takatou responde que querem passar. Makima convida para participarem da luta. Takatou respondeu que não querem lutar, juntos só tem 6 pontos. Takatou pergunta a outra Teodizia se ela se importa deles passarem, e ela responde que não. Makima afirma que eles terão que lutar, e então propõe uma batalha de 3 contra 3. Ele diz: se vocês vencerem, então eu deixo vocês passarem. Ele então apresenta suas alunas. Shiro, Geralda e Ema. Tomoshika reclama da capacidade de negociação de Takatou. Makima diz que era para manter as garotas vivas independente da sua condição. Takatou usa sua magia nos 3 oponentes, que caem mortos. Ao passarem por Makima, Takatou sentiu a intenção assassina de Makima, e usa sua habilidade nele. Teu dizia, pede que espere, e pergunta se foi ele que fez isso. Com a confirmação, ela pede ajuda deles. A mulher de cabelos prateados que se apresentou como Teodizia parou o andar de Takatou e Danoura com seu pedido de encontrar a irmã. Takatou disse que não era bom confiar em sua habilidade para isso, e o melhor a se fazer era que eles se juntassem para procurar a irmã de Teonisia. Quando Takao perguntou sobre alguma pista, Teonisia não teve tempo de dar muitos detalhes já que outras 3 pessoas entraram no local. Eram Rick, Linel e Frederica. Os 2 últimos discutiam enquanto Rick cumprimentava os protagonistas. Todos seguiram passo adentro. Quando chegaram aonde tinham outras pessoas, um homem de cabelos prateados começou a falar, sua voz ecoou no local, chegando aos ouvidos de todos, proclamou cavaleiros do Rei Divinos que ali chegaram, e quando iria falar mais, o mestre da espada, Urabi, foi interrompido por 4 garotas idênticas. Elas vinham assustadas, suas expressões e linguagem corporal denotavam isso, e elas trouxeram notícias que deixaram o próprio Urabi assustado e horrorizado, antes que pudessem fazer ou falar algo. Uma das paredes de pedra explode do alto do céu desce um homem com 3 pares de asas negras, e assim como elas, seus cabelos e roupas escuras, atrás dele tinha um grande globo roxo que brilhava e se mexia como se houvesse uma tempestade dentro. Nosso protagonista não duvidou em agarrar a mão da amiga, Danoura, e sair sorrateiramente para o subsolo, sendo apoiado e seguido por Teonisia e logo por Danoura, que duvidou um pouco mas sabia que Takatou não queria chamar a atenção do mestre da espada por derrotar aquela entidade, não enquanto tivessem coisas para descobrir. Para os que ficaram ali, era sua primeira missão como cavaleiros divinos derrotar aquela entidade ou a humanidade estaria em risco, isso dito por Urabi, que se escondia atrás de todos. O ser em questão não mudou a expressão em seu rosto, ou eles dizem como destruir a barreira, ou ele mata a todos, assim ameaçou ele, dito e feito, com um movimento de mãos ele matou um por um, os corpos caíam com fagulhas e raios roxos, não tinham tempo de sequer fugir. Frederica conjurou um ataque, redirecionou e tentou atingir a entidade, foi destruído facilmente com apenas uma mão. De trás dele, surgiu mais uma entidade, ele tinha cabelos castanhos e olhos azuis, era risonho e expressivo. Seu nome era Lute e apresentou também quem estava atrás dele, era Organ. Frederica tentou mais um ataque enquanto ele estava distraído, mas Lute agarrou seu cajado com a ponta dos dedos e foi gentil dizendo que ela não estava no nível para enfrentá-los. Quando andou para trás, Frederica notou algo de errado, não só seu cajado. Como todo o seu braço estava nas mãos de Lute, estavam na cor de um caramelo e logo foi mordido por Lute, afirmando que era doce. A garota se assustou, horrorizada enquanto agarrava a falta do braço tropeçou nos braços de Linel enquanto Rick enfrentava a entidade Lute. Na interface de Linel caiu uma notificação, era mais um gacha, mesmo com um mau pressentimento, ele tentou a sorte, uma deusa foi invocada, usava pouca roupa e tinha cabelos loiros, seu nome era Vanato. Por um momento, todo mundo sentiu alívio, mas em seguida, para o desespero de todos, era aliado das outras 2 entidades. Enquanto com nosso protagonista, ele tinha certeza de que estava em um loop infinito, já que desciam e desciam as escadas e nunca chegavam aonde queriam, otimista Teonisia disse que podia sentir resquício do poder mágico do seu povo. Um grito soou e uma barreira na frente foi cortada. Danoura se agarrou a Takatou quando sentiu como se uma lâmina transpassasse por seu corpo. Teonisia chegou no final da escada e chamou os outros 2, mas não esperou e abriu a porta. Dentro,
cilindros de um líquido roxo e a silhueta de coisas estranhas dentro. A expressão dela mudou, estava horrorizada. Takatou chegou atrás dela, pediu para Danora ficar do lado de fora, não querendo que ela visse o interior. Teonisia dava pequenos passos para dentro da sala, se aproximando dá para ver que dentro dos cilindros estavam corpos humanos, pareciam estar derretendo. Querendo aliviar a dor de seu povo, ela sacou a espada e destruiu tudo ali, jurando matar o mestre da espada. No alto da torre, onde o medo tinha cheiro, Linnell ignorou o dito pelo mestre da espada e chamou a deusa convocada por ele mesmo. Sua intenção era ganhar tempo para os companheiros. De um momento a outro o nome do deus das trevas, o mais temido e cruel, foi citado por ela. Albagarma era seu nome, ela queria liberá-lo da barreira em que estava preso. Ela falava com total devoção. Nos minutos seguintes, acontecimentos aconteceram um atrás do outro. Vanato rompeu a barreira, liberando as pessoas ali dentro. Albagarma caiu na água, aparentemente morto, deixando apenas o rei divino flutuando no ar. O mestre da espada morreu pela mão de Teusinia. Vanato foi atacada pelo monstro da lâmina, que Donora citou na escada. O monstro logo fugiu. A pedido de sacrifícios vivos, todos os demônios ergueram armas e atacaram. O rei divino criou uma barreira ao redor dos que já estavam vivos e Takatou protegeu as mulheres que estavam com ele. Seu poder brilhou no fundo de seus olhos e um por um caiu no chão. Todos mortos menos a deusa, que enlouquecida manifestava seu poder para todos os lados, sem um alvo específico. Takatou não quis matá-la, e Rick quem descobriu ser o novo mestre da espada, de acordo com Aoi, uma recém-chegada que arrastava um homenzinho gordo que chorava. Rick matou a deusa em uma só espadada. Ao encontrar quem procurava, Aoi ativou seu poder. Seu olho brilhou ao tentar ver o quão poderoso Takatou era, mas não conseguiu. Seu corpo cedeu ao medo e ela caiu de joelhos. Segundos depois vomitou, quando a atenção de Takatou virou para ela. Ela ficou com medo e começou a agir de forma passiva, respondendo tudo com formalidade e gentileza, mesmo que seu rosto estivesse cheio de medo. Um pouco depois ela fugiu, deixando o homem gordo, Anakava, para trás. Rick de uma hora a outra acusa Teonisia por matar o anterior mestre da espada. Sem se intimidar, ela o confronta de volta. Takatou impede uma possível briga, prometendo que se ela ainda quer vingança ele ajudaria. Rick, apesar de dizer que não queria ser grosseiro, seu rosto mostrava o desdém ao perguntar o que ele, sem habilidade, poderia fazer para ajudar. Quem o impediu dessa vez foi o rei divino, dizendo que ele não seria capaz de fazer nada contra ele. Logo o agradeceu por salvar a vida dela e de todos. Sem jeito, Rick perguntou o que ele faria agora. Logo todos se separaram. Takatou e Donora iriam para a capital real. Teusinia iria atrás de informação sobre sua irmã, Eufemia. O rei divino iria para o santuário à procura de seus descendentes e os outros iram atrás de tratar o braço de sua amiga, Frederica. No final, Takatou foi apresentado com 2 colares, ambos com pingentes e de acordo com Rick, ele deveria usar quando encontrasse problemas na capital. Quando todos se foram, sobrou apenas um chorão Anakava. Uma sombra cresceu em cima dele, e Lute, o único sobrevivente, tinha o rosto escondido na franja. Anakava sentiu calafrios. Muito, muito longe dali, a mulher que trouxe Takatou a esse mundo tomava chá tranquilamente com seu assistente. Seu assunto principal era nosso protagonista e o desaparecimento de Aoi. Com uma ideia repentina, Sion invoca alguém do Japão, um conhecido de Takatou. O homem vestia jaleco e carregava uma xícara de café. Ao saber que ali estava Takatou, sua felicidade era algo maníaca. De seu celular conseguia ver a localização do mesmo. Um aviso de emergência o fez ficar desesperado e enquanto gritava, sua cabeça explodiu. O sangue voou por todos os lados, deixando a sábia e seu assistente horrorizados. Sion tinha uma pergunta: quem era Yojiri Takatou? Um ônibus parecia perdido na vastidão da planície. Dentro, apenas uma sobrevivente confusa. Em sua mente, uma voz incessante entregava notificações uma após a outra sem descanso. E foi uma revelação de que a garota, Ayaka Shinozaki, era na verdade um androide. A voz em sua cabeça pertencia ao grupo da unidade de inteligência artificial responsável por sua existência. Ayaka era a unidade de personalidade, e tinha maior autoridade sobre suas ações. Outra notificação alertava sobre lesões letais sofridas, com aproximadamente 30 minutos restantes antes do desligamento.
Uma sequência de notificações surgia, questionando se ela continuaria a fingir ser humana ou se libertaria das restrições para seguir um novo curso de ação. Em meio à confusão e raiva, ela optou por eliminar as restrições. A decisão foi automaticamente aceita e o limitador removido, exigindo uma grande quantidade de material para a recuperação, e o único recurso disponível foi o dragão morto do lado de fora. Inicialmente sentindo repulsa, ao provar o sabor da carne, ela atacou sem se importar com a sujeira ou o que ela estava comendo. Dentro da casa tradicional japonesa, uma mulher impaciente preparava uma refeição sem saber se estava fazendo certo. Asaka Takatou era uma pessoa empregada pelo Instituto de Pesquisa de Formas de Vida para cuidar do chamado Alpha Ômega, também conhecido como Yojiri Takatou. Era uma criança solitária, e ele reclamou da refeição. Sem saber como um arroz poderia ser grudento e duro ao mesmo tempo, a mulher se frustrou, envergonhada pediu para ele comer em silêncio e elogiá-la. Ele seguiu as instruções e agradeceu a comida. Asaka pegou um par de papéis com as instruções de trabalho. Uma delas era fornecer o mínimo em educação, ensinando as matérias básicas. Ela se indignou, pois ainda não havia recebido seu salário e não foi para isso que ela se inscreveu. Logo depois alguém entrou na casa, e Ojiri continuou fazendo sua tarefa dizendo que poderia ser só entregador. No entanto, Asaka decidiu verificar e se encontrou com um robô de aparência feminina. Alegremente, ela pediu diversas coisas para facilitar sua convivência com o garoto e com a casa. E ao voltar ao lado dele, ele já havia terminado a tarefa, o que faria que eles fossem passear mais cedo. Do lado de fora, sentados próximos à água, ela suspirou sentindo que nunca voltaria viva para casa. Em outra cena ela é parabenizada pelo pesquisador responsável pelo Alpha Ômega, Yukio Shiraishi, por ela durar um mês inteiro sem desistir. Ela recebe um pacote pesado, era seu salário, e apesar de ser generoso, ela não sabia se poderia fazer isso toda a vida. Com uma pequena discussão ela entregou os papéis de demissão, e novamente a cena muda. Dessa vez ela estava um quarto vazio onde apenas uma cama estava. Tentando lembrar do que aconteceu, ela apenas lembra que foi à cidade, gastou com comida, joias, roupas e bolsas de luxo. No final ela reservou uma suíte de luxo e depois disso mais nada. Timidamente ela perguntou em voz alta se foi sequestrada. Uma voz afirmou que ela estava certa. De um ponto brilhante vermelho no topo da parede, a voz mais uma vez fala dizendo que dessa vez queria que ela respondesse algumas perguntas e não faria mal nenhum para ela, que eles eram uma agência encarregada de aniquilar o mal. Em outro lugar, Yojiri pergunta onde Asaka estava. A robô apenas afirma que ela estava de licença. Os olhos de tremem, parecendo triste, sentada na varanda de casa com seu cachorro. Ele diz apenas espera que ela volte logo, mas depois muda de ideia dizendo que ele iria buscá-la. Ele então vai em direção ao robô, que dessa vez cuidava dos tomates do lado de fora da casa. Ele pergunta mais de uma vez onde Asaka estava, recebendo apenas negativas, e dessa vez mudou a pergunta, querendo saber quem sabia onde ela estava. Ela disse que os pesquisadores poderiam descobrir. Com um sorriso ele mandou levar ele até lá. Yojiri foi levado até a área limite. A robô diz que o instituto vai além dessa área, mas a porta não abre por dentro e que era a sala de controle que gerenciava a abertura da porta. Yojiri batia na parede invisível, curioso. Na sala de controle, nas grandes 3 telas, apareceu o rosto de Yojiri. Ele afirmava querer sair dali. Sua aparição alertou todos, e mandaram chamar o Dr. Shiraishi, que chegou correndo com um guarda ao lado. Quando chegou à sala de controle, a maioria dos funcionários estavam caídos no chão, mortos. Na câmera aparecia a criança andando em um corredor cinza. Um dos únicos funcionários vivos afirmou que o Alpha Ômega queria sair do porão e que ele matou todos que recusaram. Uma dos pesquisadores, enquanto chorava, Maris dava as instruções para ele conseguir abrir a porta. Dr. Shiraishi estava horrorizado, tendo acabado de descobrir que ele não precisava ver sua vítima para poder matá-la. Ele perguntou ao guarda ao lado dele se tinha uma arma. O guarda duvidou um pouco, mas concordou. O doutor disse que assumiria todas as responsabilidades e que era para ele matar a criança. Quando o guarda apenas pode levantar a arma, ele caiu no chão e atrás dele Yojiri apareceu perguntando onde estava Asaka. O doutor disse que ela tirou alguns dias de folga e com a pergunta seguinte de Yojiri respondeu que ela não poderia mais voltar, já que ela foi sequestrada pela agência e que eles não tinham um meio para trazer ela de volta. Yojiri sorriu dizendo que ele mesmo iria salvá-la, mas que não era para dizer nada disso a ela. Na chamada agência,
o caos aumentava, diversos tipos de armas eram utilizados em apenas uma pessoa, ou melhor, em uma criança. Pelas câmeras ele perguntava onde estava Sokka e era assistido por 3 pessoas. Uma mulher disse que soldados se classe 3 não são páreos e um homem armado disse para derrubar ele antes que ele os veja. Ao se posicionarem eles não esperavam cair mortos sem sequer ter chance de atacar. Em sua cela de confinamento, a Sokka se remói dizendo que era para ter encontrado um emprego normal e esperava que o garoto estivesse bem. Quando finalmente ela escuta os barulhos lá de fora e se aproxima da porta, ela pensa que pode ser oportunidade de fugir. Mas a porta se abre e uma mulher apontar uma arma para ela. Ela é pega como refém e quando menos espera, Yojiri aparece em frente a ambas. Ao ameaçar a Sokka para que Yojiri fique quieto, ela cai no chão, morta. A Sokka não entende nada e muito menos quando Yojiri corre para seus braços, dizendo para eles voltarem. A Sokka se assusta com os corpos no caminho, e apesar de assustada, conforta Yojiri, que pensava que ela iria desprezá-lo pelo que fez. Enquanto Yojiri brinca com Nikori, o cachorro, a Sokka e o Dr. Shiraishi conversam do lado de fora. Ela pergunta o que vai acontecer agora. Ele responde que absolutamente nada irá acontecer. Em meio à conversa o tema volta para sua desistência, mas ela nega. Não poderia renunciar ao trabalho agora, já que tinha muita coisa para ensinar até que ele possa ser feliz sozinho, que ele poderia fazer outro horror se ela o abandonasse e ela evitaria isso. Yojiri a chamou para irem jogar videogame. Ela se despede enquanto corre até ele, lamentando a bolsa de luxo e o dinheiro esquecido. Por outra perspectiva, Yojiri estava dormindo e Danarou observava enquanto suas bochechas ficavam rosadas por alguns pensamentos. Mokomoko aparece atrás dela, falando em voz alta o que ela nunca falaria. Danoura se envergonha mais ainda e pergunta se ela poderia ler a mente. Mokomoko afirma que as pessoas a veem como um livro aberto e ainda diz que como Yojiri é bonito, melhoraria a linhagem Danoura. Nisso, Yojiri acorda. Danoura pergunta o que farão agora que chegaram na capital. Sua resposta é incerta e Mokomoko pergunta se ele notou que eles estavam cercados. Do lado de fora um dos homens cumprimentou e pediu que saíssem do veículo. Ele era turquês, chefe do portão central sul e avisa que o veículo pertencia ao exército zumbi. Yojiri disse que não faziam parte disso e que foi governador de Anabusa que os deu. Turquês não acreditou muito, deixando Danoura receosa. Yojiri logo solta que também são candidatos invocados pela sábia, Sion, e concordou sem serem verificados. Turquês ainda duvida, mas logo se ajoelha quando Yojiri retira o colar dado por Rick. Nele havia o selo real. Quando seriam liberados, outra pessoa chega, essa sendo ainda mais desconfiada e um pouco grosseira. Ele afirma que esse amuleto inclui apenas 2 mensagens que são amigos de Richard e cavaleiros da Rainha Santa, e nada provaria boa-fé. Este era David, que continuou dizendo que se eles realmente fossem cavaleiros, seria fácil derrotar ele. Danoura era quem lutaria, e Yojiri avisa que se ela estiver em perigo, ele iria intervir. Uma roda foi feita com os guardas, o juiz seria turquês. Danoura movimenta a adaga enquanto seus pés dão pequenos passos para frente. Quando menos espera, ela joga a adaga em direção a David e se agacha, tomando força na panturrilha e impulsiona o corpo para frente, aparecendo nas costas dele, e com apenas um chuta, que provavelmente o deixará sem descendentes, ela ganha a batalha. David se oferece para mostrar o local a eles. Durante o caminho ele diz que se recusa a reconhecer a habilidade com a espada de Danoura, que era questão de orgulho. Ela murmura que ele não é ruim, apenas insuportável. Aumentando de voz ela pergunta por que tantas pessoas usavam armaduras. Ele explica: são exploradores, lutadores que vagavam pelo inferno, que era devido ao demônio que está selado sob a capital. Às vezes os capangas dele tentam escapar. Yojiri o dispensa para poder conversar com a garota. Ele avisa que eles estão se preparando para ver os colegas novamente. Ela parece receber um choque dizendo que eles vão querer saber como eles sobreviveram. Antes de tudo ele perguntou se ela os perdoa por deixar ela para morrer. Ela fica sem saber o que falar. No palácio eles escolhem um local para sentar e é no momento em que o rei aparece dando as boas-vindas. Ele notifica que a mulher sábia já explicou a situação e os perguntou se estavam preparados para receber a segunda missão. Quando continuaria a explicar, foi impedido por um garoto. Shin'el-Shio afirma que eles não são seus súditos. O rei gargalha alto e declara que ninguém nunca se atreveu a ser tão ousado na presença dele, quando desembainha sua espada e o mesmo momento em que o garoto abre a mão para poder atacar, e é nesse momento em que metade de seus 4 dedos são cortados ao meio. Ele cai sobre suas costas gritando. Todo mundo se assusta.
O rei não liga, pedindo calma, declarando que para se tornarem sábios eles viram que realizar proezas. Seu sorriso era arrogante.